Um dos maiores mitos da execução penal, sem dúvida, é que o bom comportamento carcerário é suficiente para diminuir a pena do preso. Aí o preso que tem um bom comportamento carcerário consegue sair bem mais rápido. Mas hoje eu vim te explicar como é que realmente funciona a progressão de regime desse preso. Então a progressão de regime do preso, ela vai contar com o cumprimento de 2 requisitos. Um requisito nós chamamos de requisito objetivo. E por requisito objetivo, vocês entendam que está intimamente ligado à pena desse preso, ou seja, ao tempo de cumprimento de pena que esse preso precisaria para alcançar o benefício. E também precisa ali do cumprimento do requisito subjetivo. Então, ali seria o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor da unidade prisional. Então, percebam, o ponto do bom comportamento carcerário ser necessário para o alcance do benefício não significa dizer que ele por si só é suficiente para que se dê a progressão de regime desse preso. Ou ainda, que ele vai ser suficiente para abater a sua pena. Então, qual é o tempo necessário de cumprimento de pena para progressão de regime? Então, a gente, para isso, vai ter 2 parâmetros, antes e depois do pacote anticrimes. Antes do pacote anticrimes, a gente vai ter ali a necessidade do cumprimento de 1/6 da pena, se nós estivermos falando de crime comum, e aí vai depender dele ser primário ou dele ser reincidente, ou 2/5 da pena se a gente estiver falando de réu primário em crime hediondo, ou 3/5 se nós estivermos falando de reincidente em crime hediondo. Depois do pacote anticrimes, que é a Lei 13.964 de 2019, que passa a valer em 2020, é alterado o parâmetro ali para progressão de regime e o tempo de cumprimento de pena. Então, a gente vai ter 16% da pena se a gente estiver falando em crime comum, sem violência ou grave ameaça à pessoa, e se esse condenado for primário. Então, vamos pegar um exemplo de um primário que comete um crime de furto, que é um crime comum e que não é um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. A gente vai ter ali um parâmetro de 20% se a gente estiver falando de reincidente em crime comum e o crime não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então vamos supor que essa pessoa cometeu um crime de furto, foi condenado e depois foi novamente condenado por um crime de furto. Então essa pessoa precisaria cumprir 20% da sua pena para progredir de regime. 25% seria para o primário em crime comum com violência ou grave ameaça à pessoa. Então a gente pode pegar como exemplo o roubo simples. Então um primário em crime com violência ou grave ameaça à pessoa precisaria ali cumprir 25% para progredir de regime. 30% se a gente estiver falando de um reincidente em crime comum com violência ou grave ameaça à pessoa. E aí a gente pegaria o exemplo de uma pessoa novamente que cometeu um crime de roubo, foi condenado e aí comete novamente um crime de roubo simples. Então a gente está falando de um reincidente em crime comum com violência ou grave ameaça à pessoa. Então vocês pegam também que essa lei ela exige uma especificidade de reincidência. Por quê? Porque ela exige que ele seja reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa que comete primeiro um crime de furto e depois ela é condenada por um crime de roubo simples. Ela não é reincidente em crime com violência, já que o crime de furto é cometido sem violência. Então nesses casos a gente vai, para conseguir a progressão de regime, seguir ali o parâmetro do primário em crime comum com violência ou grave ameaça à pessoa, que seria ali o parâmetro dos 25%. Avançando, a gente vai ter um parâmetro de 40% para o primário em crimes hediondos, certo? 50% também para o primário em crime hediondo com resultado morte. Então a gente tem o exemplo do homicídio qualificado aí, que é um crime hediondo que tem por resultado morte. A gente vai ter também a necessidade ali de 50% para a pessoa que exerce comando individual ou coletivo de organização criminosa voltada para o cometimento de crime hediondo
ou equiparado, e mais 50% para quem comete a prática de crime de milícia privada, 60% para o reincidente em crime hediondo sem resultado morte e 70% para quem comete o crime hediondo com resultado morte. E aí eu chamo a atenção para vocês para o seguinte: com o pacote anticrimes, o primário que comete crime hediondo com resultado morte, assim como o reincidente que comete crime hediondo com resultado morte, está vedado o livramento condicional.